Bem-vindos ao canal! Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma emocionante história de uma mulher chamada Margot. É uma história real, encontrada no livro Mulheres que Amam Demais. Esse é um livro muito poderoso, inclusive eu já compartilhei a história de outras mulheres aqui em outros vídeos. Mas imaginem vocês se apaixonar sempre pela pessoa errada, fazer de tudo para conseguir resgatar, para salvar aquele relacionamento. E a única coisa que tu consegue é sair desiludida do relacionamento. Tenho certeza que isso é muito familiar para muitas mulheres, né? Então a Margot, ela repetia padrões destrutivos que levavam ela sempre àquele mesmo tipo de relacionamento. Mas essa história vocês vão ver que ela não é só de desgraça, de dor e sofrimento. É uma jornada da Margot de descoberta, de transformação e de redenção. Ela vai conseguir, com a ajuda da terapeuta, encontrar o caminho para o amor próprio e para a felicidade. A Margot, então, ela é uma mulher de 35 anos, então que ela vai em busca de terapia. Chega, né, o primeiro contato dela, a primeira vez que ela procura uma terapeuta, mas ela chega ali muito desconfiada se realmente vai dar certo, se aquela mulher, né, que não conhece ela realmente vai conseguir ajudar ela. A Margot, ela começa contando que ela tá no seu quarto casamento, que todos eles foram diferentes, mas todos desastrosos ao mesmo tempo. Também a Margot, ela apresenta uma preocupação ali em resolver aquele problema e encontrar um homem perfeito, um homem ideal. E ela teme, porque ela está envelhecendo, né? Segundo ela, está com 35 anos, que ela já não tenha mais beleza suficiente para conseguir um marido. A Margot começa contando, então, que o primeiro casamento dela, ela tinha 20 anos de idade. Esse homem já, quando eles estavam namorando, ele já dava vários sinais que não seria um bom marido. Ele sumia, né, mentia para ela, era um pouco agressivo. Mas ela resolveu casar e achou que ele iria melhorar após o casamento. Mas adivinhe, óbvio que ele não melhorou, ele só piorou. O que aconteceu foi que ela acabou engravidando desse homem, né, depois que eles estavam casados, e eles tiveram uma filha chamada Autumn. Então ela tinha vários problemas com o marido, mas estava sempre tentando, né, relevar, tentando encontrar formas de resolver aquela situação, de melhorar o casamento. Quando ele começou a descontar a frustração dele na filha, aí sim, né, a Margot tomou uma atitude e viu que não dava mais para ficar com ele. Ela pega a criança e foge dele, foge de casa, decide que não vai procurar aquele homem porque ela tem medo dele, que ele é uma pessoa violenta, que ele pode fazer alguma coisa contra ela ou contra a filha. Ela também não tem a possibilidade de voltar para a casa dos pais, porque o pai também era violento com a mãe, tanto físico quanto verbalmente. Então a Margot, ela tinha casado com esse primeiro marido no papel e ela levou 2 anos para conseguir finalizar o divórcio dela. Porém, nesse período de 2 anos, ela conheceu o segundo marido dela. No dia seguinte que ela se separou, conseguiu finalizar o casamento com o primeiro esposo, ela já casou com o segundo. Porque o segundo marido dela se chamava Duane, que era o advogado que tinha cuidado do divórcio da Margot. Então ele era um homem mais velho do que ela, que também era divorciado, e falou para ela que ele queria muito constituir uma vida com ela, ajudar a cuidar da filha dela, queria recomeçar a vida dele também. E assim, então, ela achou que tinha encontrado um homem perfeito, eles casaram, ela estava super feliz. Ela podia ficar em casa pela parte da tarde, né, esperava ele com o almoço pronto ao meio-dia, e de noite ela resolveu voltar a estudar. Então, o que ela organizou assim para voltar a estudar? O marido, ele vinha para casa para revisar alguns processos pela parte da noite e já cuidava da filha dela para que ela pudesse ir para a escola. Então ela estava super feliz e numa tarde, conversando com a filha, ela começou a contar algumas coisas que aconteciam com ela e com o Duane quando a mãe não estava em casa de noite. Então a Margot ali começou a entender que tinha alguma coisa sexual que estava acontecendo ali. Então esse homem chega em casa, ela tenta se controlar e agir naturalmente, e no dia seguinte, quando ele vai para o trabalho, ela foge com a filha. Ela foge, deixa uma carta falando tudo que a menina contou para ela sobre o que acontecia entre eles.
E ela tinha muito medo também desse marido, porque né, ela achava que a influência dele podia prejudicar bastante ela e a filha, enfim. Aí ela vai para algum lugar para ele não descobrir o endereço, né, não conta para ninguém. Porém, depois de um tempo, o Duane descobre o endereço dela, manda uma carta para ela dizendo que o casamento deles terminou por culpa dela. Ele não cita a menina, mas ele fala que a culpa era dela, que tinha deixado ele sozinho de noite, tinha deixado ele muito tempo sozinho para voltar a estudar. Ela nunca procurou a polícia e tinha um detalhe ainda, ela estava grávida desse segundo marido. Ela nunca contou para ele que estava grávida, nunca contou que esse filho era dele, mas né, teve que fugir com a filha e com a outra criança né, no ventre. Então, depois que a Margot ela foge do Duane, desse segundo marido, ela conhece uma mulher chamada Suzy. A Suzy também, como ela era mãe solteira, era divorciada, elas tinham histórias muito parecidas. Então, essas duas mulheres elas vão morar juntas. E a Margot ela comenta né, com a terapeuta que essa foi uma das melhores fases da vida dela. Então as duas trabalhavam, elas estudavam, ajudavam a cuidar o filho da outra. Elas eram muito pobres, mas mesmo assim as lembranças que ela tem são muito agradáveis. Mesmo com essa calmaria, né, ali morando com a Suzy, a Margot ela começa a sentir falta de um relacionamento, de um homem para amar e para ser amada. Então, né, imagine o que aconteceu. Surge o terceiro marido da Margot, né? E se vocês acham que ela tinha dedo podre nos dois primeiros, né, nada muda no terceiro. Então, o terceiro, né, futuro marido da Margot, se chama Giorgio. Ele é um traficante, anda de Mercedes com banco de couro, coloca né, drogas para as pessoas mais ricas da cidade, e ele oferece assim para Margot um relacionamento fascinante, porém cheio de altos e baixos, uma montanha russa. E ela começa a utilizar drogas e no fim ela já se perde, às vezes, o que é droga e o que realmente é real naquele relacionamento. Ela compartilha, né, então, com a amiga como é o relacionamento. Ela também começa, assim, a ficar muito impaciente, irritada com as crianças. E num desses desabafos, né, que ela conta todas as partes negativas desse namorado, a Suzy já, né, cansada do que ela tá vendo e preocupada com as crianças, coloca a Margot contra a parede. Ou ela larga, né, do Giorgio, ou elas não podem mais morar juntas. E o que vocês acham que a Margot vai fazer? Ela vai lá, né, e chora nos braços do Giorgio. Ele convida ela para morar com ele, então pede ela em casamento. Nesse momento, então, ela já tem duas filhas, né, uma do primeiro e outra do segundo relacionamento. Então ela vai morar com o Giorgio, ele tem uma pressa assim em casar, ele quer logo casar com ela. Eles casam e logo em seguida ele é preso. E aí ela descobre que aquele desejo dele de querer casar, no fim não era amor, é porque ele estava preocupado em ser preso e ela servir como testemunha contra ele. No fim ela consegue depois a anulação desse casamento, né, e tá assim, ó, né, desolada com 3 casamentos que não deram certo. Segundo a Margot, então, procurando, né, um relacionamento saudável, ela encontrou, adivinhem quem? O seu quarto marido, isso mesmo. O quarto marido da Margot era um rapaz que ela tinha estudado 4 anos juntos na escola. Ele era muito ligado à religião, né? Então ela achou que aquele rapaz ia dar certo, né? Que ele não tinha vícios, enfim. Eles casam, porém ele não curtia muito trabalhar. Então quem sustentava a maior parte da casa era a Margot. Ele também era realmente muito ligado à religião. E aí, em um determinado momento, ela recebeu uma herança de um parente que havia morrido. Aquele homem, ele questionava muito o amor da Margot, se ela realmente amava ele, queria provas de amor. E em uma dessas provas de amor, ela disponibiliza aquele dinheiro que ela tinha recebido como herança para ele. O que ele faz com o dinheiro? Ele dá praticamente tudo na igreja, na religião que ele frequentava, e ainda abandona ela depois disso, dizendo que ele vai seguir uma comunidade religiosa e que ele não quer mais viver com uma mulher mundana como ela. Então, destruída, a Margot chega, né, no consultório da terapeuta, que é a autora do livro Mulheres que Amam Demais. A Margot, naquele momento, estava prestes a morrer por amor. Ela estava depressiva, bem abaixo do peso, ainda fazia uso de drogas,
tava com o cabelo quebradiço, unha ruída, enfim. A terapeuta, ela desempenhou um papel crucial na recuperação da Margot. Então, elas trilharam um caminho, né, que ajudou ela a se recuperar desse tipo de relacionamento. Então, o que elas fizeram? Né, conseguiram identificar padrões, né, ela conseguiu ver como ela acabava repetindo o padrão naqueles relacionamentos que ela vinha tendo. Então, a Margot aprendeu com a terapeuta, né, que as experiências passadas dela estavam muito relacionadas às perspectivas que ela tinha, crenças de merecimento em relação ao relacionamento. Outra coisa que a Margot e a terapeuta trabalharam junto era para melhorar a autoestima que a Margot tinha. Então, ela aprendeu a se valorizar, a gostar dela mesmo, independente da aprovação ou não do parceiro que ela estava junto. Outra coisa que a Margot aprendeu com a terapeuta foi aprender a impor limites, aprender a dizer não, né? Estabelecer limites saudáveis para o seu relacionamento. Outra técnica foi a técnica do enfrentamento, onde a terapeuta trabalhou com ela para que ela aprendesse, né, a ficar sozinha, não precisar sempre ter um relacionamento, controlar o medo e a ansiedade de estar sozinha. Vocês viram então como essa terapia, a ajuda da terapeuta foi fundamental, né, para que a Margot ela conseguisse se livrar desses padrões de comportamento que ela vinha repetindo, que ela aprendesse, né, a encontrar prazer em estar sozinha, e ela conseguiu sair depois preparada para relacionamentos saudáveis. Eu espero de coração que essa história da Margot tenha inspirado muitas mulheres, né, a procurar ajuda, a mudar, né, esses padrões, né, parar de repetir esse tipo de padrão. Peço que se o vídeo foi relevante para vocês, que compartilhem com outras pessoas, que curtam, que se inscrevam no meu canal. Também tem 2 outros vídeos, né, sobre mulheres, desse livro Mulheres que Amam Demais no canal. Também vou deixar o link do livro para vocês comprar, para quem tiver interesse em comprar, na descrição. Agradeço a atenção de todos e desejo uma semana abençoada.